Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, esteja com você. Vamos meditar agora na palavra de Deus, porque é através dessa palavra que nós temos comunhão com Jesus Cristo. E logo após que você concluir esse vídeo, compartilhe lá nas mídias sociais aos seus amigos e familiares. Amém? Mas agora vamos entender o que nós vamos estudar hoje. Você tem algo dentro de você, tem algo eterno. E que algo é esse? É o seu espírito. O espírito do ser humano é eterno. E todo ser humano compreende isso. Não tem um ser humano na face da Terra que já passou pela Terra que não compreendeu isso. Por que eu falo isso com tanta certeza? A prova disso é que as pessoas, o ser humano, não se conforma, não se contenta com a morte. Sim ou não? Por quê? Porque ela sabe, ela compreende, mesmo que inconscientemente, mas ela compreende que algo dentro dela é eterno. E esse algo é o espírito dela. Então, se as pessoas soubessem, se o ser humano tivesse toda a certeza que a vida dela se limitava a 70, 80, 100 anos nessa terra, as pessoas iriam se conformar com a existência findando. Com o quê? Com a morte. Mas elas não se contentam. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque elas sabem, as pessoas sabem que algo dentro delas é eterno, e esse algo é o espírito da pessoa. Mas aí que está o ponto. Você está caminhando para a vida eterna ou para a morte eterna? Que morte eterna que é essa? É o inferno. Só tem dois caminhos que a pessoa está trilhando nessa terra. Indo em direção à vida eterna, que é com Jesus Cristo, ou indo em direção à morte eterna, que é sem o Senhor Jesus. E por que eu falo isso? Porque a própria palavra de Deus nos garante isso. Jesus Cristo veio nessa terra com essa missão de nos trazer vida, vida eterna. Então vamos acompanhar o versículo de hoje. Hoje nós vamos estudar a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 10, que diz o seguinte, acompanhe comigo. Jesus destruiu a morte e trouxe a vida eterna. Por quê? Mediante o Evangelho, mediante aquilo que Jesus Cristo veio fazer nessa terra. Então vamos entender, vamos esmiuçar esse versículo. Jesus Cristo destruiu a morte. Como assim? Ele venceu a morte. Jesus Cristo veio, ele morreu naquela cruz pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados, para nos libertar da escravidão do pecado e nos salvar. Então, quando Jesus Cristo se sacrificou em nosso lugar, ele morreu. Mas aí, ao terceiro dia, ele destruiu a morte. Como assim? Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Como que ele ressuscitou? Pelo poder do Espírito de Deus que ressuscitou ao terceiro dia, fazendo ele um vencedor. Ele venceu a morte. E por isso que ele que trouxe a vida eterna ao ser humano. Por quê? Porque quando ele venceu a morte ao terceiro dia, ele comprovou que a vida pertence a ele. Ele comprovou que ele tem a vida eterna nas mãos dele e dá para quem crê nele. Não importa a etnia, não importa de onde veio, de onde nasceu, não importa. O que importa é a pessoa crer no Evangelho de Cristo. É a pessoa crer no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque assim ela estará tomando posse da vida eterna. Nós já vimos aqui que o nosso espírito é eterno, mas para nós caminharmos nessa terra em direção à vida eterna, somente em Jesus Cristo nós conseguimos isso. Somente no Senhor Jesus é que nós conseguimos a vida eterna. E o que é a vida eterna? É a eternidade com Deus, é a eternidade do lado do nosso Senhor. Como? Vivendo o que Ele nos prometeu. E você pode ter certeza que o seu ser, o teu espírito dentro de você é eterno. Mas agora cabe você crer no Senhor Jesus Cristo. Como? Crendo no sacrifício dele, na ressurreição dele e obedecendo a palavra dele, que é o quê? Que é a Bíblia. Jesus Cristo, o próprio Deus, deixou a Bíblia para que nós venhamos a vivê-la, a praticar o que nela está escrito. Por quê? Porque esse é o nosso modo de vida. E crendo na palavra, em Jesus Cristo e obedecendo a palavra dele, nós estaremos caminhando no caminho que leva à vida eterna. Por que você vai querer a morte eterna? Sendo que Jesus Cristo veio nos trazer vida. Você é inteligente, você consegue discernir, você quer vida eterna ou morte eterna. Então, venha para Jesus Cristo,
porque somente em Jesus Cristo tem vida eterna. Por quê? É mediante o Evangelho. O que significa o Evangelho? É boas notícias. As boas notícias que Jesus Cristo nos libertou do pecado com o sangue dele na cruz e nos deu a vida eterna com a ressurreição dele. Basta você crer e tomar posse. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.